Boa tarde a todos, então vamos dar início à nossa web. Então hoje o foco é trabalhar algumas plantas medicinais e fitoterápicos que têm efeito diurético. Como a gente sabe, no âmbito do uso popular tem muitas plantas que são ditas como plantas diuréticas ou plantas que são utilizadas para as afecções renais. E a gente então fez um recorte dessas plantas, plantas que têm mais evidências, mais estudos científicos para esta finalidade. Bom, então a primeira planta que tem na literatura com efeito diurético é a cavalinha. A primeira foto ela distorceu, mas vamos aqui pela foto menor, a gente consegue ver. A cavalinha da nossa esquerda, que é a Equiseton iamalis, que é essa que parece o pessoal chama de rabo de largato, chama de a mesma cavalinha, e do lado direito é a Equiseton arvense, o pessoal chama mais de vassourinha ou espinheira ou cavalinha. São dois tipos de cavalinha, ambas têm composição muito próximas, no entanto, elas têm algumas diferenças botânicas. E uma se adapta melhor em terrenos mais alagados e outro alagado e em terreno mais seco. E isso faz com que traga uma diferença na composição química de ambas. Então, ambas elas têm uma composição muito próxima, são ricas em ácido silícico, compostos minerais, por isso que a cavalinha é dita como um remineralizante. Tem flavonoides, principalmente a pigenina, a quercetina e a luteolina. Então, além de ser diurética, ela também faz uma ação digestiva. Temos alcaloides pirridínicos. Os alcaloides pirridínicos conferem a essa planta a contraindicação para as gestantes, né? Então, a cavalinha é considerada uma planta contraindicada para gestantes porque eu tenho alcaloides pirridínicos. Temos saponinas, então as saponinas de 2 a 3% é o princípio ativo que vai trazer essa ação diurética para a planta. Substâncias amargas, vitamina C, tanino, o fitoestrógeno e lignina. Tem alguns estudos que vêm trazendo a indicação da cavalinha como também tratamento complementar do tabagismo, por ela ter na composição dela traços de nicotina, como a gente vê aqui na lista de composição. Bom, sobre as indicações, então, podemos ver que tanto a cavalinha, a Equiseton arvense, como a iamalis, todas as duas popularmente são conhecidas pelo efeito diurético, adstringente, né? Também pela questão da ação abrasiva, por ela ter sílica de alto teor na composição química dela, mas em relação às ligações científicas, elas vêm trazendo estudos que mostram a ação da cavalinha em relação ao tratamento de edema, principalmente por retenção de líquido, né, de forma geral, e processos inflamatórios, como um diurético, né, para aumentar a excreção da urina, como remineralizante ou um anti-inflamatório. Então, qual que é a parte que eu uso? As partes aéreas. Uma observação que a cavalinha iamalis, quando ela está florida, ela forma um esporão na ponta. Esse esporão é tóxico, então eu vou usar sempre a parte aérea, né, sem os esporões ou as áreas florescidas da cavalinha. Como é que eu uso essa cavalinha? Por ela ser uma folha coriácea, né, ela tem uma forma de um caulezinho, ela é uma folha resistente, eu vou estar picando ela e vou estar preparando ela por decocção. O que é a preparação por decocção que a gente já viu em outras webs anteriores? É eu pegar a planta, picar ela, colocar dentro de um recipiente de água. O recipiente não pode ser nem de teflon e nem de alumínio, e vou fazer a fervura da planta com a água de 5 a 10 minutos. Fervo, desligo a fervura, deixo ela em repouso 15 minutos, vou coar e vou tomar. E aí vou fazer uso dela 2 vezes ao dia, meia hora antes das principais refeições. Também posso optar pelo uso em forma de tintura.
pego 10 a 20 ml, diluo esses 10 ml em 75 ml de água, então eu vou ter um volume de 85 ml. Esses 85 ml eu vou dividir em 3 tomadas, né? Então, divido 85, tomo uma porção de manhã, de meio-dia e de noite. Também posso utilizar a cavalinha para uso externo, né? Então, como ela é rica em sílica, tem alguns sais minerais, né, e flavonoides, ela pode ser utilizada para fissura do calcanhar, né, para ajudar na questão, por ela ter a sílica, então ela te traz, confere essa ação abrasiva, então eu vou aplicar no calcanhar 3 vezes ao dia. Posso usar ela em forma de loção, também como hidratante, né? E também na prevenção de escara de pacientes acamados, junto com óleo de semente de uva. Então, são 3 apresentações de uso externo que eu posso estar associando a cavalinha. Além de ter o benefício diurético, eu também tenho esse benefício de cicatrização. Bom, além disso, né, posso também estar trabalhando ela em forma de hidratante labial, em conjunto com a cavalinha, para estar controlando o ressecamento labial. Ou também como um tratamento adjuvante da herpes labial, tá? Também posso utilizar ele como uma alternativa para pacientes entubados, né, para estar hidratando a área dos lábios. Uma outra forma é eu estar utilizando ele também em forma de encapsulado ou em forma de compressa. Na área da dermatologia, né, vem se trazendo alguns estudos que a cavalinha ela estimula a síntese de fibras de colágeno e elastina. Então, seria por esta linha que a gente justificaria a ação hidratante que ela tem em alguns estudos, tá? Bom, quais são os cuidados que eu devo ter para ambas as duas tipos de cavalinha, tanto a arvorescense como a emalis? Primeiro é que eu não devo utilizar a cavalinha por mais de 60 dias, pelo motivo que ela pode provocar deficiência de vitamina B1, tá? E o excesso, né, o uso prolongado em doses acima do recomendado, ela pode provocar diarreia, tá? Quadros de toxicidade, a gente pode ter ocorrências de fraqueza muscular, dermatite seborreica, perda de peso, principalmente pelos traços de nicotina que a gente tem na composição dela, né? Uso crônico, dor de cabeça, anorexia, né? São algumas reações relacionadas aos aspectos toxicológicos dessa planta. É uma planta, como eu falei, que é contraindicada para gestação, para as mulheres que estão amamentando, porque ela é uma planta que ela interfere no sabor do leite, menores de 12 anos e pessoas que têm tanto insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. O cuidado em relação à cavalinha é que ela pode potencializar o efeito dos diuréticos sintéticos e, inclusive, né, então, tá aumentando a excreção dos minerais. Bom, a segunda planta é o famoso chá verde, que é a Camellia sinense. O chá verde, a gente tem 4 tipos de chá verde, né? Então, que são chás que são vendidos industrialmente de forma distinta, mas são chás que são da mesma planta. Então, tanto o chá verde como o chá preto, o chá branco e o chá vermelho são todas plantas, são todos chás derivados da Camellia sinense. Bom, o que diferencia um do outro, né? Então, os diferentes tipos de chá. Primeiro é a condição de cultivo, coleta e preparo e acondicionamento das folhas, que vai dar a diferença de tornar ele branco, verde, vermelho ou preto. Então, o branco é quando eu tenho a coleta das folhas jovens, né, que não sofreram oxidação. Então, são os brotos pequenos, são ricos em flavonoides, né? Então, eles são, o chá branco, ele tem uma ação mais antioxidante para envelhecimento cutâneo, né?
relacionados a essas questões dos anti-age, vamos dizer assim. O chá verde é a planta verde no estado natural. Então, é uma planta que é rica em tanino, né? Então, é um bom adstringente, é um bom antidiarreico, ele é um antioxidante, né? E também ele tem um efeito diurético. O chá vermelho, ele já sofre uma sedimentação, então eu perco um pouco da composição dos taninos, né, e ele acaba tendo uma ação mais digestiva. Da mesma forma o chá preto. Então eu tenho as folhas escurecidas devido ao processo de oxidação das folhas, que estão totalmente fermentadas. Então aqui eu tenho um chá que a concentração dele maior é de cafeína. Bom, o que eu tenho no chá verde? Eu tenho vitamina K, né, tenho polifenóis, o principal polifenol é a cafeína, taninos, então é a planta que mais tem tanino, então a gente viu numa web anterior de cicatrização que é um bom cicatrizante, né? Também nas plantas digestivas a gente viu que é uma opção como tratamento antidiarreico, né? Tem complexo da vitamina B, sais minerais, por isso que é um chá que é recomendado como um chá de efeito preventivo às doenças cardiovasculares, só que aqui a gente tem que prestar atenção que, por ele ter cafeína, ele pode ser utilizado antes da doença cardiovascular instalada. Após a doença cardiovascular instalada, ele acaba sendo um chá contraindicado pela presença de cafeína. Popularmente, ele é conhecido pela questão antioxidante, anticancerosa, cardioprotetora, anti-inflamatórica, hipertensiva, tá? O que a gente tem de alegação científica? Então, em relação à questão de perda de peso, acelerar o metabolismo e promover a oxidação de gordura, que a grande associação desse efeito diurético do chá verde está relacionado como um complementar às dietas de emagrecimento, né, tem essa questão de que o chá verde, pela presença dos polifenóis, ele consegue fazer um aumento do efeito termogênico e, consequentemente, reduzir a absorção da gordura, né? E, além disso, ela consegue impedir a absorção da gordura nos intestinos. Então, quando eu penso o uso do chá verde com essa ação diurética voltada para a perda de gordura, né? Então, como um tratamento complementar nas dietas de emagrecimento, eu posso estar recomendando o consumo de 4 xícaras ao dia ou 2 cápsulas de 250 mg ao dia de chá verde por 8 semanas, tá? Bom, outros estudos sobre chá verde. Então, a questão antialérgica, antibacteriana, controle dos níveis de açúcar no sangue. Isso tem mais estudos mostrando a questão da relação do chá vermelho, tá? Ações estimulantes do sistema nervoso central, pela presença da cafeína, né? Redução do sono, cansaço. Então, como eu tenho cafeína, é uma planta que não deve ser utilizada à noite, e por pessoas que têm insônia, porque ele reduz o tempo do sono, protetor de cárie dental, né? E também como um ansiolítico. Bom, então, como a gente falou, na forma de uso, as 4 xícaras ao dia ou as 2 cápsulas por dia, no máximo por 8 semanas. O que a gente tem que prestar atenção é no modo de preparo do chá verde, né? Como eu quero preservar também os princípios amargos do chá verde, para ele, além de uma ação diurética, também me conferir uma ação digestiva, eu vou usar a água não tão quente. Então, a água ela não pode estar fervendo para me preparar a infusão. Eu vou usar a água um pouco mais amornada, né? Pico as folhas, coloco na xícara, coloco a água sobre o copo, deixo ali por 5 minutos e aí vou coar e vou estar tomando esse chazinho. E a outra coisa é que eu devo tomar esse chá amargo, eu não devo adocicar, porque o gosto amargo da bebida também confere ações digestivas e vai contribuir para os tratamentos complementares, tanto para emagrecimento como, né, para a questão digestiva. O que eu tenho que cuidar, né, então,
como eu coloquei, eu posso usar até 8 semanas, mas o ideal é que eu trabalhe com 4, né? Porque o uso prolongado pode provocar irritação gástrica. Então, a partir das 4 semanas de uso, eu devo observar se eu não estou tendo, se a paciente não relata de irritação gástrica, irritação no colo, devido à presença dos taninos, tá? O sabor amargo também pode provocar dor de estômago e a gente não deve estar tomando chá verde de estômago vazio porque ele provoca náusea. Então, alguns efeitos colaterais, citados na literatura: náusea, dor de cabeça, vertigem, problemas gastrointestinais, né, principalmente pela presença da cafeína. Além desses efeitos, palpitação, batimento cardíaco irregular, inquietação, irritação, nervosismo, são efeitos relacionados à presença da cafeína, como a gente colocou. É uma planta que é contraindicada para gestação, tá? Deve ser utilizada, a gente deve suspender o uso em caso de cirurgia ou exame hematológico, e quando eu for fazer um exame hematológico, eu devo citar, né, que eu faço uso de chá verde, porque é comum na hora que a gente vai fazer um exame de sangue ser questionado que medicamentos que a gente usa, mas poucas vezes a gente é questionado sobre que plantas eu uso. Então, na hora que a gente é questionado, é importante orientar o usuário que ele também informe que plantas ele usa, né? Então, o chá verde, ele interfere principalmente na questão da formação do coágulo. E em relação à anemia, né? Então, pessoas que têm anemia, elas devem evitar o uso do chá verde porque ele reduz a absorção do ferro nas principais alimentações. Então, o que eu tenho de interação medicamentosa? Com ferro, então eu não devo estar utilizando chá verde junto com as alimentações, porque ele reduz a absorção do ferro. Com a varfarina, pela presença da vitamina K, então ela acaba interferindo na coagulação sanguínea. Em relação ao oxalato, ela pode alterar a absorção do oxalato e, com isso, contribuir para a formação de pedras nos rins. E uma interação positiva é nos casos das pessoas que têm algum problema, alguma patologia genética de depósito do ferro nos tecidos em virtude desse excesso, né, que é a hematocratose genética. Então, no caso da hemocromatose genética, o chá verde ele poderia ser benéfico porque ele vai ajudar então a excretar, né, não deixar o organismo absorver e estar retendo no organismo e ajudando nesse controle do depósito de ferro nos tecidos. Bom, a outra planta é o chapéu de couro, né? Pode ser que muitas pessoas não conheçam o chapéu de couro, mas na população é uma planta bem utilizada, né? É uma planta que é rica em flavonoide, óleos essenciais. Então a saponina é a substância que vai ajudar a eliminar as toxinas do sangue e do rim, então é ela que traz essa principal ação diurética dessa planta. Também é uma planta que tem taninos, tem sais minerais, principalmente iodo, então é uma planta que eu devo ter cuidado no uso e recomendação em pessoas que têm hipertiroidismo, né, pela presença do iodo, e tem cumarina. Então, a cumarina também é um princípio ativo que altera a coagulação sanguínea, então eu preciso também observar e orientar aqueles pacientes que têm diabetes ou são hemofílicos, que eu posso estar interferindo na questão do tempo da coagulação sanguínea. Popularmente, é muito utilizado para problemas de pele, reumatismo, né, gota, artrite, é usado para tratamento coadjuvante da sífilis, né, depurativo do sangue, ajuda a baixar a pressão pela essa questão do efeito diurético associado, e a literatura e o uso popular traz, nos estudos etnobotânicos, que o uso do rizoma triturado ele pode ser aplicado sobre a hérnia. Em relação às alegações científicas, os estudos trazem, né, a indicação dele para edema, por retenção de líquido ou processo inflamatório, diurético, desintoxicante, antisséptico, anti-inflamatório das vias aéreas e cardiotônico. Bom, como é que eu preparo o chapéu de couro?
Da mesma forma que a gente comentou que a cavalinha ela tem uma folha coriácea, o chapéu de couro também tem uma folha mais resistente. Então, por ter uma folha mais resistente, a gente vai preparar por decocção. Então, eu vou pegar uma colher de chá das folhas verdes picadas do chapéu de couro, vou colocar ferver junto com uma xícara de água e vou então estar tomando uma xícara 3 vezes ao dia. Em relação ao uso tópico dessa planta, né, por ela ter tanino, ela tem uma ação cicatrizante. Então, eu vou poder macerar o rizoma, né, e aplicar sobre a hérnia, sobre dermatoses e furúnculo. Ou se não, a tintura, né, uma colher de sopa de 8 em 8 horas. O que a gente tem alguns estudos etnobotânicos e científicos que vêm mostrando um sinergismo positivo entre chapéu de couro e a quebra-pedra para tratamento de reumatismo. O que eu tenho que cuidar, né? Então, por ele ter efeitos cardiotônicos, né? Então ela pode interferir na pressão arterial. Doses acima do recomendado pode estar trazendo diarreia. E o uso prolongado, né? Que quando eu falo em uso prolongado, mais de 60 dias, ela pode aumentar a excreção de potássio e cálcio. Então, no caso do uso, pela opção, né, da indicação, da prescrição ou da recomendação do chapéu de couro, para alguma afecção das vias urinárias, né? O que a gente recomenda é que então que use a suplementação do suco de couve para a gente poder contrapor essa excreção de potássio e cálcio. Então, vou estar prescrevendo chapéu de couro porque eu tenho uma afecção urinária e pelos estudos que eu li, achei interessante e conveniente esta planta para esse usuário, a gente sempre orienta a fazer a prescrição conjunta com o suco de couve. É mais ou menos um processo que quando a gente pensa nos poupadores de potássio na questão dos diuréticos, né? Então, eu vou ter um aumento de secreção de potássio, logo a pessoa pode ter aumento de câimbras, né? Então isso é importante orientar. Durante o uso do chapéu de couro, o senhor pode vir apresentar câimbra. Caso apresente, né, pode fazer a suplementação com suco de couve, ou banana, ou outras frutas que são ricas em potássio. Não devo estar utilizando em crianças menores de 3 anos, portadores de insuficiência renal ou cardíaca, lactantes e gestantes. E cuidar, né, como a gente comentou, pela questão de potencializar os diuréticos. Bom, o abacate é uma outra planta, né? A gente pode estar utilizando tantas folhas como fruto, certo? É uma planta que o fruto é rico em vitaminas e minerais. As folhas eu tenho flavonoides, óleos essenciais e princípios amargos e aminoácidos, tá na composição. É popularmente utilizado como diurético. O caroço do abacate, popularmente o pessoal ele rala e bota e faz uma alcoolatura com álcool e usa para dores reumáticas, pela ação cicatrizante que ele tem, né? E o que eu tenho de alegação científica? As folhas são utilizadas como um diurético, né? Ou uma ação, e também como ação anti-inflamatória, então tanto como diurético como afecções urinárias, e a polpa como hidratante, pela presença do óleo do abacate ele ser rico em vitaminas. Tá? Então, como é que eu preparo? 2 colheres de sopa das folhas picadas em 2 xícaras de água fervendo. Ou a proporção que a gente sempre usa, 1 colher de sopa para 1 xícara de água, né? E vai tomar 1 xícara 2 vezes ao dia com essa ação diurética. Posso usar a tintura em afecções locais como anti-inflamatório e posso também fazer máscara da polpa para tanto como a máscara facial como para as mãos, somado com o mel, né, para aumentar a hidratação. Então, é uma formulação simples, prática, que pode ser utilizada na questão dos acamados e pessoas que têm problema de falta de hidratação. Bom,
uma coisa que é importante ressaltar, as contraindicações que a gente tem aqui é em relação ao infuso da folha. Então, o infuso, o chá, né, das folhas do abacate, eu não devo estar utilizando para menores de 6 anos, portadores de insuficiência renal e cardíaca, e gestantes e as mulheres que estão em amamentação, tá? Mas como alimento, o fruto eu posso estar recomendando sem problema nenhum. O infuso, né? Então, essas interações medicamentosas estão relacionadas às folhas, o chá das folhas, que é potencializar os diuréticos, diminuir a absorção da varfarina e interferir no tempo de coagulação sanguínea. Bom, a outra planta que a gente tem é o quebra-pedra, né? O quebra-pedra é uma erva daninha, né? Muito comum nos quintais, no meio das nossas gramas, que às vezes a gente nem dá valor a ela. Então, é uma planta que é rica em lignanos, flavonoides, tem alcaloides pirrolizidínicos, que isso confere a ação teratogênica, né, e contraindicação para gestação. Tem saponinas, né, tem óleos essenciais, lipídios e ácido salicílico e vitamina C. Então, é uma planta diurética também, né? É uma planta que popularmente é utilizada para eliminação de cálculos renais e aumentar a excreção do ácido úrico pela urina. E o que a gente tem de estudos científicos realmente é isso, que a quebra-pedra é uma planta que ajuda a aumentar a eliminação dos cálculos renais, mas uma observação, cálculo renal pequeno, né? Às vezes a gente tem diagnóstico de cálculos renais grandes e a gente com indicação para cirurgia e a gente, às vezes opta-se pelo uso do chá para tentar, porque colegas usaram e eliminaram a pedra. Então é importante orientar que esse auxílio são cálculos pequenos, né? Cálculos grandes o chá não vai conseguir, isso pode inclusive trazer problemas, né? E dor, porque vai forçar a excreção de um cálculo grande e não vai conseguir. Tem estudos mais ainda in vitro e in vivo falando sobre a ação hipoglicemiante, hepatoprotetor, anti-inflamatório, antiviral e diurético. Tá? Então, eu faço a infusão das folhas do quebra-pedra, uma colher de sopa, né, das partes aéreas, então as folhas, para 150 ml de água. E vou tomando uma xícara de 2 a 3 vezes ao dia, ou se não a tintura. 10 ml, dilui 75 ml e esses 85 ml eu divido em 2 ou 3 tomadas diárias, certo? Então, o quebra-pedra eu não devo estar utilizando por mais de 3 semanas, né? Então, ele tem ação abortiva, tem ação purgativa em altas doses. Não devo estar utilizando mais que 2 gramas da planta por dia, porque eu posso ter diarreia e hipotensão. Como falamos, por ele ter os alcaloides pirrolidínicos, ele é contraindicado para gestação e lactação e também para eliminação de cálculos grandes. É uma planta que potencializa os diuréticos sintéticos, mas pode estar interagindo positivamente com outras plantas, né? Para essas questões das afecções renais, como cavalinha, chá verde, cana do brejo, capim, o cabelo de milho e o abacateiro, né? Então, eu posso fazer, de repente, uma tintura composta utilizando 2 diuréticos. Né? E aí, poderíamos citar o exemplo da cavalinha com o quebra-pedra. Né? Como a gente viu, chapéu de couro, quebra-pedra para reumatismo. Bom, e a nossa última planta é a cana do brejo, tá? Então, a cana do brejo, temos 2 espécies do cana do brejo, uma da flor vermelha e a outra da flor roxa. Os estudos científicos estão enfocados na cana do brejo da flor vermelha. Então, grande parte dos estudos falam das costos espicatos, tá? Grande parte dos estudos etnobotânicos e de uso popular estão relacionados à cana do brejo da cor roxa. Então, vai ser muito comum nós estarmos falando da cana do brejo da flor vermelha, dizer, a cana do brejo ela tem uma flor vermelha, e o usuário diz assim, não, a cana do brejo que eu tenho lá em casa é da cor roxa.
São duas plantas distintas, né? No entanto, com ações terapêuticas similares. Como a gente pode ver, são plantas que têm composições químicas diferenciadas. A cana do brejo ela tem mais saponinas, mucilagens e tanino. A cana do brejo de flor roxa ela tem mais amino, vitaminas, cálcios e minerais. Mas isso não quer dizer que ela não tenha ação diurética. Ela tem ação diurética também. O uso popular. A cana do brejo de flor vermelha é utilizada para cistite, garrafada de útero. É muito utilizada, às vezes, com suco de butiá para ajudar o funcionamento do rim, né? É usada popularmente a cana do brejo com um picão preto para ter efeito diurético. É usado como para tratamento de artroses, reumatismos e problemas circulatórios associado com folha de pitanga e picão, né? Também tem relato popular que usa as folhas da cana do brejo de flor vermelha junto com suco de laranja para ajudar na questão da febre, né? O pessoal usa também as folhas esquentadas na frigideira para erisipela, né? E também para dores musculares. Já a flor roxa é mais utilizada para pedra nos rins, né? Também tem uma garrafada que o pessoal o uso popular faz para útero e ovário, para cistite, garrafada para hepatite, é associado com anil, né, para eliminação do cálculo renal e também com a periparoba para pressões arteriais. Então a gente pode ver que a indicação popular das duas são muito, muito próximas. Então nós vamos enfocar aqui a cana do brejo da flor vermelha, já que é a que tem mais estudos e se a gente for prescrever ou recomendar, a gente vai ter que ter o aporte científico para a gente poder fazer a prescrição. Então, essa cana do brejo, ela tem estudos que mostram ação diurética, ação antioxidante, e em estudos em animais o efeito na diabetes, né? E o rizoma dela, a ação anti-inflamatória, aumentando a questão da diurese e a excreção do sódio, né? Então eu vou estar preparando a infusão de 2 colheres de sopa, raiz da haste da folha em 150 ml de água. Vou estar recomendando o uso de 3 xícaras ao dia para eliminação de cálculos renais. Posso também recomendar o uso do banho de assento como tratamento complementar às doenças sexualmente transmissíveis, o cataplasma para a questão de contusões e traumas, tá? E a tintura também como diurético para 10 ml, diluído em 75 ml, e vou dividir essa solução em 3 tomadas com essa perspectiva de complementar a ação o tratamento para afecções urinárias. O que eu devo ter cuidado com a cana do brejo da flor vermelha? Eu devo evitar, em pacientes que têm cálculo renal, principalmente aqueles que formam por oxalato de cálcio, ou cálculos grandes, apesar de ela ter um efeito diurético inicial comprovado, o uso progressivo da cana do brejo, ela reduz esse efeito. Então, o que a gente recomenda? Que se faça o uso em intervalos de 7 dias, de intervalos de 15 dias, para não evitar esse inconveniente. O que a gente tem que cuidar, é que por ela ter um teor elevado de ácido oxálico, ela deve ser evitada esse uso prolongado, porque ela pode formar cálculos renais. É uma planta que na dosagem recomendada ela não tem uma toxicidade, não é uma planta tóxica, é uma planta segura, só que ela é contraindicada para gestantes e lactantes. Bom, aqui estão as referências, então a gente tem o livro da fitoterapia racional, o formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, a Rename e a lista das plantas de notificação QRDC 10 de 2010.
Vou abrir para as perguntas, fica uma sugestão, né, de continuidade dessa web, então quem quiser aprofundar estudos sobre uma planta específica, pode estar mandando uma teleconsultoria para a gente. O assunto, planta direct, né? Então, quais plantas são recomendadas para complementação e tratamento de afecções urinárias? Ou pode dizer, Gisele, gostei da planta tal, né? O que mais tem de estudo sobre essa planta, certo? Então, eu vou passar a palavra para nossa colega e estou à disposição das perguntas. Então tá, pessoal. Então o pessoal de Jardinópolis aqui já perguntou. Então, Gisele, a dúvida deles é se existe alguma planta que auxilie em infecções bucais. Então, apesar de o foco hoje não ser as infecções bucais, mas a gente vai responder, tá? Tem uma web que a gente fez do mês passado sobre plantas cicatrizantes anti-inflamatórias, tá? E lá eu citei várias plantas que são utilizadas para infecções bucais. Então, alguma delas, tansagem, a malva, alfavá canisada, o manjericão, a marcela, a camomila, são exemplos de plantas para infecções bucais, tá? Certo. Então, pessoal de Jardinópolis, eu tô aqui pegando o link para vocês, que vocês podem, né, sempre assistir as webs de novo no YouTube, ou também ali no portal da Telesaúde. Então, segue aí o link para vocês do YouTube, para vocês darem uma olhadinha. Essa é a web de plantas cicatrizantes, né, que a gente transmitiu 2 meses. Então, é uma web recente aí que vocês podem dar uma assistida. E também tu pode estar me encaminhando essa dúvida, e aí eu te mando a literatura de cada planta, né, e a gente depois pode marcar uma consultoria síncrona para estar discutindo a característica, qual que realmente é a planta melhor, qual é a planta que vocês têm aí na região, e aí tá fazendo um trabalho junto com a equipe de odontologia.